Seja bem-vindo ao Macabrocast. Boa noite, família macabra. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui de novo é o Peterson, um dos ADMs do Grupo Terror Macabro Brasil, com mais um programa feito exclusivo especialmente para quem ama e curte terror. Hoje nós vamos falar sobre as lendas macabras da música. Cara, é só uma lenda mais sinistra que a outra. E para quem gosta de rock, isso aí vai vir direto na veia. Como se fosse um cavalo andando dentro das tuas entranhas, cara. Você não tem noção. É uma parada pior que a outra. Então vamos lá. Infelizmente, a Camila, por motivo de força maior, não vai poder participar. E hoje nós temos uma convidada especial, a Paola, conhecida como a Domina Macabra do programa da Rádio Rock Company. Ela vai estar aqui para fazer a participação especial hoje com a gente. Paola, dá um oi para a galera e se apresenta aí. Oi galera, eu sou a Paola, apresentadora do Domina Macabre, e hoje eu tô aqui com esses meninos super especiais pra gente fazer um programa bem legal pra vocês. Convido todos vocês a irem ouvir o programa, @Domina Macabre no Instagram, se vocês quiserem seguir também. O programa passa terça-feira, meio-dia, tem reprise 10 horas da noite, reprise na sexta-feira também, meio-dia, e também no domingo, 10 horas da noite. Então assim, não tem desculpa, sabe? Não conseguiu ouvir na terça, passa todo o resto da semana aí. Isso aí, galera. E também quem vai participar da gente do programa hoje é o Anderson, nosso colaborador. Anderson, dá um oi pra galera aí. Boa noite, galera. Mais um programa aí. Hoje nós vamos falar num programa que muito toca o meu coração. Gosto muito desse assunto. Isso aí. E assim, desde já, galera, começando o programa, aquela coisa que eu sei que é meio chata, mas eu não posso deixar de falar. Pedir para vocês, deem seu like, se inscrevam no canal. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, sabe? Um conteúdo feito especialmente para quem ama terror. Um pouco de cultura do terror no Brasil, entendeu? Eu vou começar logo com Robert Lerner Johnson. Quem é Robert Lerner Johnson? Simplesmente uma das maiores lendas do blues da história. Cara, a história desse cara já é uma coisa muito macabra. Ele nasceu em Mississippi, 8 de maio de 1991. Esse cara, ele... Tipo assim, o início da história dele, ele era um músico que diziam que ele não era um músico tão bom de blues ao ponto que ele se tornou. Esse cara, ele tentava tocar nos locais, mas o pessoal falava que ele não era tão bom e de repente esse cara sumiu. Ele sumiu durante um ano. Depois, quando o cara voltou, ele voltou transtornado num samurai macabro. Você não tem noção. O cara voltou tocando de costa pra plateia. Porra, uns riffs que nunca tinham visto na história. E o pessoal, cara, que coisa é essa? O que tá acontecendo? Diz a lenda que ele fez um pacto com o demônio numa encruzilhada entre as rodovias 61 e 44 no Mississippi. Isso aconteceu mais ou menos meia-noite. Ele vendeu a alma pro diabo. O diabo apareceu em pessoa e ele afinou a guitarra dele, cara, num tom onde que ninguém nunca tinha ouvido falar. Era um tom diferente, um tom abaixo. E depois daquilo ali, tudo que o cara tocava é como se enfeitiçava as pessoas. Para vocês terem noção, o cara morreu com 27 anos apenas. Ele só gravou um disco. E esse um disco mudou a história da música mundial, não apenas americana. Se vocês têm noção, cara, o guitarrista do Rolling Stones é inspirado nesse cara. Todo guitarrista que você acha foda pra caramba foi inspirado nos riffs desse cara. É uma coisa muito estranha. E a lenda em torno desse cara, esse cara, ele era muito estranho. Pô, como eu falei antes, ele tocava de costa para os outros, que o pessoal falava que ele não podia ver os olhos dele, que ele ficava olhando para alguém que ficava ensinando. Era o próprio diabo em pessoa. A história desse cara é tão macabra que a Netflix, ela fez um documentário especial para esse cara. É só vocês verem. E tem um filme também com o famoso Daniel LaRusso, do Karate Kid, que se chama Encruzilhada também, inspirado na história desse cara. Domina, qual é a sua opinião sobre o Robert? O que você acha dessa história e o que você tem para nos dizer dele? Olha, essa história é muito maluca, né? E não é a primeira e nem a última história que
de pacto com o diabo que ronda toda a história do rock. Eu sou muito cética, eu não acredito muito nessa coisa de pacto com o diabo e coisa e tal, e que ele fez isso para conseguir fama, coisa e tal. Mas eu não posso negar que a história é muito estranha. Eu assisti o documentário da Netflix e eles meio que dão vazão a isso, né? Eles meio que falam como se fosse verdade. Não sei se vocês repararam nisso também. Mas o documentário da Netflix, ele não questiona muito isso, se é verdade, se não é verdade, esse negócio do pacto. Não, é como se eles levassem como se fosse a verdade absoluta, que sim, ele tinha um pacto e essa foi a história dele doida, e que o cara era o próprio demônio, sabe? E, tipo assim, você acha que a Netflix meio que mistificou essa parada do pacto mesmo? Exatamente. E como se afirmou que realmente é o pacto. Exatamente. Mas, assim, por mais assim que você seja cética e eu respeito, você acha que realmente tem uma coisa estranha, né? Que o cara não tocava nada em menos de um ano. A evolução dele, eu ouvi gente falar que é impossível o cara evoluir tanto em menos de um ano. Entendeu? É estranho. Realmente é uma coisa estranha. E Anderson, qual é a sua opinião sobre esse caso? O que você acha? Esse é como até a Domina falou, assim, no caso do documentário, tipo assim, eles não colocam a dúvida em cima da lenda, eles afirmam, não, aconteceu, aquilo foi. Se aconteceu ou não temos provas, né? Mas segundo a lenda, aconteceu e o que mais pegou na época foi exatamente isso que você já citou, a evolução técnica dele em tão pouco tempo, né? Isso foi o que chamou mais atenção, tal. E até essa revista Rolling Stones, ela colocou ele entre os 100 melhores guitarristas, né, de todos os tempos, e ele é considerado o rei do blues. E realmente é uma história bem impressionante. E outra coisa também bem legal que você falou muito rápido é a questão do filme, né? A Encruzilhada, né? Com Ralph Macchio, que é um filme muito bom, que inspirado na história do Robert Johnson. Ele é um garoto que estuda música clássica, né? Mas a música do coração dele é o blues, né? Então ele vê ali na história que ele sofre muito preconceito porque a música clássica tem todo aquele estilo, aquela postura, e ele queria uma coisa que tocasse a alma dele, vamos assim dizer. E ele sai atrás dessa história, né? E na encruzilhada para fazer o tal pacto, né? Como a gente chama no filme, acho que é chamado até de Legba, né? O nome do personagem, se eu não me engano, que seria o diabo ali da história. E, em resumo, ele se inspira ali nos passos do Robert Johnson, até ir tocar no final no bar, tem aquela cena icônica, né? Que todo mundo vê que é o desafio, né? Do blues, né? Que ele chega no bar e falou, você só vai ser o melhor guitarrista de blues se você vencer o meu prodígio, que também assinou um contratinho aqui comigo, que não é nada mais, nada menos do que Steve Vai, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, que ali não era nem tão conhecido na época, né? Que esse filme é de 84, se eu não me engano, ele não era o Steve Vai que a gente conhece, mas e tem todo aquele duelo ali, é um filme que eu gosto muito, e essa história do Robert Johnson é bem interessante mesmo. E assim, uma coisa que agora eu me lembrei, que eu gosto muito também, é aquela série Sobrenatural. Fala muito sobre essa parada do pacto da encruzilhada, vários episódios. Cara, é uma coisa muito louca. E assim, pelo que eu saiba, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi essa história sobre o pacto da encruzilhada. E foi com o Robert. E isso aí é como se ele tivesse entranhado na cultura pop depois disso. Ele tem umas músicas que tem a ver com isso. Eu já ouvi até umas músicas dele. Achei muito foda, maneiro. E a minha opinião é que, assim, sei lá, que tem uma parada sinistra aí. Eu acho que tem. E voltando a falar agora, nós vamos falar sobre a banda Alice Cooper. Também conhecida como Tia Alice. É uma banda muito folclórica dos anos 70, e quem vai falar sobre ela é a Domina. Domina, que história macabra você tem para nos contar da Alice Cooper? Bom, Alice Cooper é uma das maiores bandas de rock, tanto dos anos 70 até hoje, né? É uma banda muito conhecida, eu adoro, inclusive. E assim, o Alice Cooper, ele sempre fez uma coisa muito teatral, né? No show deles, é sempre muito banhado a sangue,
com decapitação de boneca. É sempre esse negócio muito bizarro, o show deles, assim. E muitas lendas aconteceram sobre a banda desde o início. E é claro que a banda se aproveitou disso, né? Que eles não são bobos nem nada. E algumas dizem que eles preferiam as groupies mortas ou que Alice despedaçava crianças e praticava bruxaria. E eles gostavam muito disso, né? Tanto que nas músicas deles, nos shows, eles sempre falavam sobre isso de uma forma muito, assim, tipo, vamos afirmar que é verdade mesmo, pra galera, pra chamar público, pra chamar mídia. Eles sempre se aproveitaram disso. E também tem uma história de que uma senhora tinha morrido do lado dele num voo. Se é verdade, agora a gente não sabe, né? E também tem a história de que a cobra dele sumiu pelo vaso sanitário. Mas aqui, essa é verdade mesmo. O cara tinha uma cobra e a cobra sumiu pelo vaso sanitário. E a lenda mais famosa é que da galinha que ele jogou para a plateia. O Alice, ele acreditava que a galinha podia voar e o público despedaçou a coitada da galinha. Imagina, você tá no show do Alice Cooper e do nada vem ele, joga a galinha em cima de você e aí, ai, nossa, que pesadelo, né? Coitada da galinha. E assim, eu também lembrei que eles dizem que o nome... O pessoal, por que Alice Cooper? Que eles foram fazer uma parada com um tabuleiro Ouija, se eu não estou enganado, e falaram que o nome Alice Cooper era de uma da reencarnação do vocalista, que ele era uma bruxa, que o nome era Alice. Eu também vi uma coisa assim parecida. E Anderson, qual é a sua opinião sobre essa banda sinistra, cabulosa, Alice Cooper? Cara, eu gosto muito dessa banda. E como até a Paola já citou aqui, ele era um cara que usava muito o teatro, né? Em cima das performances ali. A música não era só o cantar e comandar a galera. Tinha toda uma performance ali. Eu lembro que tem um show dele muito famoso ali da década de 90 ali, que aparecia, tinha uns truques tipo de mágica, né, que ele ia pra guilhotina, a guilhotina arrancava a cabeça dele, cara, tinha toda uma performance, cadeira elétrica no palco, aí ele fingia que tava tomando... Cara, tipo assim, Alice Cooper é muito bom, e ele é o padrinho ali do rock, né, do rock e do heavy metal, né, de uma certa forma, né, que foi que trouxe esse estilo teatral ali para os shows, tal, que influenciou várias bandas que vieram pós ali, entendeu? Com essa pegada dele. Essa história da galinha, ela foi surreal. Acho que na cabeça dele, ele não achou que teria o desfecho que teve. Isso gerou... Não, isso na época teve uma repercussão muito negativa, porque só afirmou aquelas questões dele de entre aspas, satanista. Ele é satanista, ele é não sei o quê, porque ele entra com a cobra no pescoço, com a jiboia, fazer aquela performance toda e tal. Mas eu acho que aquilo ali é puro teatro, tem mais mística. E essas bandas... Pô, a gente não tinha internet, né, nessa época, né? As coisas eram tudo no boca a boca ali, né? Tipo, eu vi naquele show que ele arrancou cabeça, que ele fez não sei o quê, então trouxe toda aquela lenda ali em cima do Alice Cooper, não sei o quê, que permeia até hoje. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas naquela época o impacto cultural ali na música devia ser bem grande. Cara, que é uma época pra gente, a gente não tinha acesso nenhum, então tudo que falava, a gente... É até uma coisa engraçada que você falou, que me lembra, o misticismo dessas bandas, eu acho que eles derivam da falta de... Como é que se diz assim... De conhecimento que nós tínhamos, porque não tinha essa facilidade, sabe? Pô, às vezes você via uma banda no rádio, você tinha que ficar o dia todo para gravar lá com o cassete, a música, aí, passava na TV, essa banda é do demônio, lá, o cara tá matando pintinho, o cara tá fazendo aquilo, e você não tinha... Será que isso é verdade? Será que não é? Quem escuta rock é satanista. Meu irmão. E aquela coisa toda. Esse misticismo, eu acho que gerou também por causa disso. Imagina, anos 70, cara. Um cara jogando a galinha no palco e o nego destroçando a galinha. Cara, coisa de maluco. Mas, como você diz, é uma banda muito foda, muito maneira. Tia Alice, tô contigo. E agora... nós vamos falar sobre, pra mim, uma das bandas mais fodas de todos os tempos. Sou fã pra caceta. Nós vamos falar sobre o Kiss, cara. E quem vai falar sobre o Kiss é o Anderson. Anderson, o que você tem pra falar com a gente sobre o Kiss?
Cara, primeiro é a minha banda do coração. Você tem uma ideia? Meu filho se chama Eric, em homenagem ao Eric Carr, baterista da banda, falecido na década de 90. Então já começa que chegou na minha praia. É uma banda que eu amo de paixão. E a lenda que eu vou falar na verdade, são duas lendas interessantes relacionadas à banda. A primeira delas, que eu acho que eu não sei se todo mundo conhece, mas os fãs de Kiss provavelmente já ouviram essa história, é com relação ao nome da banda. Como é que surgiu o nome da banda e o que aconteceu que levou à criação desse nome? A banda, como todo mundo sabe, é formada pelo Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss, são os 4 integrantes originais ali da banda. Então ali no início dos anos 70, quando eles começaram ali, tiveram a ideia de fazer a banda e tal, e criar o nome, o Paul Stanley ele sugeriu que o nome da banda fosse Kiss, que nada mais nada menos quer dizer beijo, não é nada demais, ele não é uma sigla, mas devido a esse visual que o Kiss criou, inspirado ali no teatro kabuki e toda aquela visual meio super-herói que eles fizeram, isso gerou muita controvérsia. E o nosso querido linguarudo, né, o Gene Simmons, toda vez que ele dava entrevista, pelo menos lá no começo, ele encarnava aquele personagem do demônio, né? Que é aquele personagem estranho ali, que tal. Aí todo mundo fala, pô, quem é esse cara? Tal, muito estranho. Então, as pessoas começaram a criar essa imagem de que o Kiss era uma banda satanista. Então, o que acontece? Na época, eles falavam muito, as músicas falavam muito de farra, bebidas, festas, mulheres, groupies, essas coisas todas. E isso começou a incomodar a galera conservadora ali dos Estados Unidos, sabe? Ali aqueles católicos fervorosos, isso é a banda do diabo, aquelas histórias todas ali, e o Kiss foi crescendo em fama pela música e em fama com todas essas questões ali em cima do ser satanista ou não. Até que um grupo religioso teve a grande ideia de falar que o nome Kiss era uma sigla que significava a seguinte frase: Knights in Satan's Service, ou traduzindo, seria Cavaleiros a Serviço de Satã. Olha que mente criativa, né, do povo da época. Então, isso no Rio não, que é verdade. Então, é verdade. Isso criou um burburinho muito grande na época. Eles são os Cavaleiros de Satã. Os caras iam com placa na frente na entrada do show. Sabe quando você vê aqueles religiosos em filme? E ficava assim, Kiss é do capeta, Kiss é do capeta. Cara, era uma coisa surreal, Peterson. E nada mais, nada menos, o Kiss pegou, que o próprio Alice Cooper criou, que eles falam em entrevista que eles tiveram uma influência daquilo que o Alice Cooper fazia. Eles achavam aquilo maneiro, só que eles aplicaram outras coisas ali, tipo a chama, né, que o Gene Simmons cospe, aí o sangue. Eles começaram a pegar uma outra vertente ali. Então isso gerou todo esse burburinho. E na verdade não era nada demais, o nome só significava Kiss. Mas como até o próprio Paul Stanley falou numa entrevista, que ele achava engraçado isso, que na verdade ele deu o nome de Kiss porque para ele soava perigoso e sexy ao mesmo tempo, né? Ele falava assim, é Kiss. Nós temos a banda Beijo, né? Lembra? Não é? A gente tem a banda Beijo aqui, mas nem por isso chamam ela de satanista, né? E a Beijo também, né? E o que vocês acham, o que vocês sabem relacionado a esses mistérios dessa banda aí que eu tanto amo? Assim, eu já vou entrando para falar, né? Que pelo menos eu ouvi dizer que o vocalista da Kiss, a princípio, foi feito o convite pro Ney Matogrosso. Ele tava com um programa ele fez um show de Secos e Molhados no México e eles ficaram doidos com a performance do Ney Matogrosso e chamaram ele para fazer parte de uma banda. Só que na época, por esse negócio eu sou contra o capitalismo americano, ele não aceitou. E essa banda seria o Kiss. E uma outra coisa que você esqueceu de falar de uma lenda do Kiss seria que o cara implantou uma língua de vaca na própria boca, por isso que a língua dele tem aquele tamanho que chega a bater quase no peito, 12 centímetros de língua. Meu Deus do céu, que língua gigante é aquela? Simples, ele implantou a língua de vaca na boca.
essa lenda da língua de vaca, ela procede. Mas uma outra coisa que depois eu vim falando relacionada a essa questão da língua, que realmente aconteceu, é que ele já tinha realmente essa língua clássica, né? É uma língua bem conhecida no meio do rock, mas que ele poderia ter tirado o freio da língua. Tem um freio que tem embaixo? Ele fez uma cirurgia que fez com que ela ficasse mais proeminente. Isso aí, as pessoas acreditam que foi realmente o que aconteceu. Mas essa da língua de vaca, ela é tão absurda quanto a que você me lembrou agora, tá? Que quando eu terminar aqui o raciocínio, eu vou passar para a Domina. Foi a questão quando o Kiss veio a primeira vez no Brasil, aqui em 83, eles fizeram um show no Maracanã, que é um show icônico aí, dizem, né, 200 mil pessoas. Até o próprio Gene fala, mas sabe que o Gene aumenta muitas coisas, né? Ele gosta de se vangloriar o tempo todo. Então ele diz que foi o maior público e tal. E nessa época, a imprensa começou a noticiar, que eu não sei de onde saiu essa história, que o Kiss matava pintinho no palco. Pisava pintinho. Eu imagino a cena. Eles com aquelas botas enormes, os pintinhos correndo do Gene Simmons, e ele pá. Cara, essa aí é a melhor de todas, cara. Essa das lendas relacionadas ao Kiss. E isso, cara, saiu em tudo quanto foi jornal. Tem matéria na Globo, as pessoas falando. Engraçado, tem um vídeo até no YouTube que aparece uma repórter da Globo entrevistando lá o pessoal, a equipe, né, que estava montando o palco, fazendo toda a estrutura. Aí ela pergunta para a pessoa: é verdade que o Kiss pisa? Para você ver o tamanho como você até mesmo falou, Pérez, da desinformação. Porque naquela época tudo que se falava virava verdade, acho que até mais que hoje, porque não tinha como você consultar, não tinha como saber, eu vi um show do Kiss nos Estados Unidos e eu vi que não era assim, mas não tinha, já chegava a informação e todo mundo replicava. Tanto que tem um momento nessa entrevista que a manager, né, a empresária daqui do Brasil, fala assim para a repórter: quem faz sacrifício é o Black Sabbath, o Kiss não tem nada disso. A mulher afirma que o Black Sabbath que faz, não é o Kiss, que piorou a situação. Mas fala, Domina, o que você acha dessa situação aí? Conta pra gente aí, o que você acha desses absurdos relacionados ao Kiss? Olha, primeiro que eu estou chocada com a história da língua de boi. Eu já tinha ouvido falar em alguma coisa assim, mas não a história inteira por completo. Eu estou completamente em choque. Mas a história dos pintinhos eu sabia. E é aquilo, né? Eles aproveitam também de tudo isso, né? Eles continuaram o que o titio Alice Cooper começou lá nos anos 70. A titia. O que a nossa titia Alice Cooper começou nos anos 70, todas as bandas depois que vieram, todos eles aproveitaram desse hype. Tudo isso de falar que é pacto com o diabo, você faz sacrifício, vai pisar com as botas nos pintinhos no palco, sabe? Umas coisas muito assim. Acho que isso gerou também da galinha, né? Que o Alice Cooper jogou na plateia. Eu acho que ficou esse negócio assim com as aves de fazer sacrifício e pisar em bicho. Em cima até do que a Paola acabou de comentar. Tu vê como é que uma coisa puxa a outra, né? A influência vai passando e vai fazendo aquele ciclo. O Gene Simmons, eu li numa entrevista dele, ele falando que isso tudo começou nas primeiras entrevistas. Tu vê como é que tudo que a gente fala tem um peso. As primeiras entrevistas que ele deu, quando o Kiss começou a ganhar a notoriedade, o pessoal, que banda é essa? Os caras tudo pintado e tal. Ele falou numa entrevista que perguntaram se ele era satanista, né? Por causa desse visual. A primeira coisa que perguntaram pra ele. Aí ele, numa das perguntas lá, ele falou assim, que ele gostaria de saber como é que era o gosto da carne humana, sabe? Ele falou uma coisa assim. Aí o cara ficou... Aquilo foi um choque tão grande, isso nos anos 70. Eu falei assim, caraca, o cara, além de satanista, né, quer comer carne humana. Mas ele falou que essa entrevista que ele deu até para uma revista chamada Circus, na época, que foi o que gerou todo esse burburinho. Mas aí, ele, como é um cara que sabe muito usar o marketing a favor do Kiss,
Meu filho, ele é do diabo, então eu sou do diabo. Tipo assim, ele encarnou o personagem e aquilo trouxe um hype pra banda sem precedente. E agora, galera, nós vamos falar sobre um cara que ele já é mais atual, sabe? Ele também é meio teatral, ele é estranho, esquisito. Porra, eu acho muito maneiro. Nós vamos falar sobre o Merlin Manson. E quem vai falar sobre ele é a Paola. Paola, que história sinistra você tem pra falar sobre o Merlin pra gente? Olha, o Merlin Manson é um cara que eu preciso confessar que eu tenho medo. Assim, o medo ferrenho dele. Eu gosto muito das músicas, mas tenho medo real, assim. Eu não assisto nada que tem ele, eu não assisto os clipes, porque eu morro de medo. O cara é sinistro. O que tem de lenda sobre ele? Eu cresci, assim, ouvindo as lendas do Merlin Manson, ouvindo as músicas do Merlin Manson, vendo os clipes na MTV, o clipe de Street Dreams, que é um clipe sinistro demais. E eu prefiro evitar de assistir, porque até hoje eu tenho medo. E o Merlin Manson é um cara excêntrico demais. Ele, a figura dele, ele construiu essa figura esquisita e bizarra. As roupas que ele usa, ele tem os olhos, cada um de uma cor. Ele usa umas lentes, ele usa umas... Olha, o cara, se tem uma pessoa que é excêntrica, é o Merlin Manson. E uma das maiores lendas é que, assim, supostamente o Merlin Manson teria arrancado 2 costelas para se autofelar. Então, assim, isso é só uma lenda. Ninguém tem comprovação de que o Merlin Manson realmente tirou 2 costelas pra fazer isso, mas eu não duvido do cara, entendeu? Eu não vou aqui levantar uma atestado falando, Merlin Manson é mentira, viu? Não, eu não duvido. E além do fato de falarem que ele é satanista e que ele fez pacto com o diabo e etc. Mas vamos combinar que isso aqui já tá ficando chato? Porque o povo fala disso de tudo quanto é banda de rock. Tudo quanto é gente excêntrica que aparece, eles falam que a pessoa tem pacto com o diabo. E assim, também uma história que eu ouvi falar, é um programa de terror americano que se fala Famosos e Fantasmas, que é a pessoa famosa contando um caso sobrenatural que ele passou. E o Manson, ele fala que ele foi para casa de um amigo dele, tipo uma fazenda, e eles estavam na fazenda e um amigo dele levou tipo um bunker, e lá tinha um livro. Ele fala que o livro parecia muito com o Necronômico. E o moleque começou a ler o livro, e esse livro aconteceu uma parada estranha, eles ficaram presos lá dentro, e ele tem a sensação que ele viu uma criatura, uma coisa assim, e eles conseguiram sair de lá correndo. Ele falou que foi uma coisa horrorosa, e no outro dia eles voltaram lá com mais gente para ver, e esse livro tinha sumido. E ele jura de pé junto que ele tem certeza que essa estranheza do jeito artístico dele tem a ver com esse caso do livro que aconteceu com ele. Isso foi ele próprio falando. É uma parada muito estranha. É um dos poucos que eu vejo afirmar que ele fala assim, eu não fiz o pacto com o demônio, mas eu passei por essa coisa e essa coisa me influenciou artisticamente pelo resto da minha vida. É uma coisa estranha. Não sei se ele utilizou isso para, sabe, se alavancar também. Pode ser. Mas que é uma coisa bem bizarra e bem estranha. Isso é mesmo. E Alisson, o que você tem para falar sobre o Merlin? Ele não é conhecido como o anticristo do rock à toa, né, cara? Ele é um cara muito polêmico e fã declarado do Anton LaVey, né, que é o criador da Igreja de Satã, né? Ele já tem essas declarações assim, mostrando que ele gosta de cultuar, essa coisa de sobrenatural para ele muito encanta ele. Ele já diferente dos citados anteriormente, tem toda a mística, eles se valem da mística, ele não, ele já é um cara declarado, ele já fala que gosta, que quer, sendo marketing ou personagem ou não, mas ele já é bem afirmativo nas coisas que ele fala. Então acho que é por isso que as pessoas tanto temem ele de uma certa forma, né? Tipo assim, ficam intimidados na presença dele. Ele é um cara grandão, né? Todo com aquele estilão, assim, deve ser realmente bem impressionante. Outra coisa também interessante, uma das declarações dele, que ele falava que não gostava do Natal, né? Ele falou que odeia o Natal, que se ele encontrasse com o Papai Noel, ele dava 2 tiros nele, assim mesmo. Essas declarações para causar, tal, né?
E outra coisa também que uma lenda urbana bem interessante relacionada a ele, né? Dizem que não é, que era o Paul, né? O personagem do Anos Incríveis. Lembra dessa história? Isso. Falavam que aquele garotinho era ele. E ele afirma de pé junto que não é. E realmente não é. A gente já viu foto do ator hoje. O ator realmente é muito parecido com ele. Mas na época rolava essa história. Não, ele é um menino, ele é um amigo do garoto do Anos Incríveis, tal. Rolava essa história pra caramba na época. Não sei se vocês se recordam disso. Do Kevin. O Kevin falava que era o Paul. E assim, o Paul, na verdade, ele deixou de ser ator, ele virou advogado. Eu já vi foto que eu também fui procurar essa história na internet. Porra, né? Parece pra caramba. E outra coisa interessante, sabe que o Mary Mason falava nas entrevistas, quando perguntavam isso pra ele? Ele falava que ele não era o Paul, não. Ele falava que ele era a menina. A amiga dos três ali, que me fugiu o nome dela. Ele falava, não, eu não sou o Paul, eu sou a menina. Ele era muito escroto, ele. Muito legal, cara, essas histórias dele. Eu lembro de show, cara. Primeiro show dele, que eu não sei se foi aqui no Brasil ou se a MTV transmitiu na época, um show de fora. Ele todo sujo de sangue, com aqueles coletes, assim, corpetes. Lembra disso? Que ele era magrinho nessa época, né? Ele não é esse visual agora mais cheio, mas na época ele era magro, aquela figura bizarra, assim, meio andrógena ali. E ele se cortando, aquela coisa toda ali. Aquilo chocou mais que Kiss e Alice Cooper nos anos 70. Tipo assim, porque isso é agora, né? Época atual, né? Então as pessoas verem aquilo numa performance, ficava todo mundo, caraca, cara, esse cara é muito louco, o que esse cara tá fazendo? E realmente as histórias acerca ali de Marilyn Manson são extremamente bizarras. Eu vou confessar, eu já vi coisa bizarra, já tive, coisa sobrenatural. Agora, se eu pego na madruga, Marilyn Manson, quase 1,90 m, 50 kg, encurvado, parceiro, na esquina, eu vou pagar 10 no viado e vou, meu irmão, eu vou correr mais do que eu... Você sabe, chutando as costas. Parceiro, ele é macabro demais, cara. Cara, eu imagino um cara de quase 2 metros. Ele pesa, hoje em dia, ele pesava 50 quilos, cara. É praticamente uma caveira gigante. Gente, eu acho que aquela lenda do Slenderman veio do Marilyn Manson, porque não é possível. Cara, é muito bizarro, Ele é muito bizarro. E o Marilyn Manson, o nome dele, na verdade, vem de Marilyn, da Marilyn Monroe, que ele gostava muito. E o Manson vem de Charles Manson. Então, assim, a gente pode ver que ele era uma pessoa muito gente boa, muito centrada, né? Porque o nome artístico dele vem de uma pessoa um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. Cara, é muito sinistro, eu me amarro, eu gosto muito, cara. E esse tema de rock é um mais estranho, uma lenda mais bizarra além da outra. Agora nós vamos falar sobre os Beatles, e quem vai falar sobre os Beatles é o Anderson. Anderson, que de bizarro você tem para falar dos Beatles pra gente? Essa lenda é uma lenda que perdurou por muitos e muitos e muitos anos. E se demole, tem gente que acredita nela até hoje. Que é a famosa lenda da morte do Paul McCartney. Que o Paul McCartney teria morrido no meado dos anos 60, porque o Paul McCartney ele sofreu um acidente e veio até quebrar um dente e machucou a boca. A princípio foi só a realidade, o que mostra os fatos é que só foi isso que aconteceu. Mas, segundo algumas notícias que circulavam na época, e que ele tinha batido, tinha ficado todo desfigurado, e não poderia nem ser identificado que era ele e vindo a óbito, né, no caso, com esse acidente, né, segundo a lenda. Eles falavam que na época, falavam assim, mas tá, ele morreu e quem foi que substituiu ele? O que foi que fizeram? Não existe um Paul McCartney aí? Segundo a lenda, eles arrumaram um dublê, que era um sósia dele, que, segundo as informações da época, ele tinha até participado das filmagens do filme Hard Day's Night e o Help. São aqueles filmes clássicos dos Beatles, né, em preto e branco. Ele fazia o dublê dele ali no filme, então tinham substituído o Paul original por esse cara. E segundo os boatos também, diziam que ele tocava muito bem, esse cara, mas ele só tocava guitarra. Eu não sei se vocês sabem, mas o Paul McCartney, ele é canhoto.
né? Ele tocava contrabaixo, tocava guitarra, tocava vários instrumentos ali nos Beatles. E já o substituto dele, que é chamado de William Campbell, ele era destro. Então, segundo essa lenda, até nisso, os empresários dos Beatles treinaram o cara substituir ele e fazer os shows. Só que, na verdade, o que gerou esse boato todo é porque naquela época eles estavam... foi por volta do lançamento do disco Revolver, que já é um disco de uma fase mais elaborada, que tem uns instrumentais, tem orquestra, é um disco mais conceitual. Então, o que acontece? Os Beatles, nesse período, eles começaram a não fazer show, porque ficava inviável tocar essas músicas dessa fase mais cabeça deles ao vivo. Não tinha como, porque tinha que levar banda, orquestra, era um negócio muito grandioso. Então juntou o afastamento deles da mídia e o acidente e criaram toda essa lenda. E a repercussão foi maior ainda quando uma pessoa ligou para uma rádio, a rádio WKNR-FM lá dos Estados Unidos, e o cara contou isso, se identificou com o nome lá, falou: eu sou o ciclano, eu tenho uma história que aconteceu isso. E essa entrevista desse cara, por telefone, né, gerou toda essa história. Entendeu? Toda essa história. E segundo a teoria da conspiração do cara, ele ainda falava que os Beatles deixavam indícios nos discos para mostrar que o Paul McCartney realmente tinha morrido. Aí tem aquela capa clássica, né, do Sgt. Peppers, que é aquela capa que parece um velório. Que aí os caras falavam, o velório do Paul McCartney. Aí só alimentava as coisas. Tem a capa clássica do Abbey Road, que é eles atravessando a rua. O único que está descalço é o Paul McCartney, né? Ele está de terno preto e descalço, que era como se enterravam os defuntos, né? O defunto não é enterrado calçado. Então as pessoas começaram a achar cabelo em ovo, literalmente. Música que falava disso. Até o ponto que o John Lennon ficou tão chateado com essas histórias que ele começou de propósito botar algumas coisas nas letras das músicas com duplo sentido para os fãs ficarem doidos. E isso vendia, camarada. É aquilo, fale bem ou mal, mas falem de mim. Eles usavam também, o rock se valeu muito disso. Entendeu? Mas fala aí, o que vocês acham? O que vocês ouviram acerca dessas lendas sobre os Beatles? Eu acho muito bizarra essa história. Cara, sei lá, é aquela que fala, né? A falta. Aquela época, não tinha facilidade de comunicação. Isso. Então, qualquer coisinha, por menor que fosse, se tivesse alguma coisa que poderia usar como prova, se tornava real. O cara fala assim, ó, porra, eu amo o diabo, caraca, é satanista, que não sei o quê, e assim por diante. É a falta de comunicação que gerava essas coisas todas. E como você próprio falou, realmente as bandas de rock foram expert em usar essas lendas em favor deles próprios. Porque eu acho que até eu vi você, já que estão falando que o Paul McCartney morreu, agora vamos sacanear mesmo, vamos botar o Sgt. Peppers lá para o pessoal pirar na batatinha e comprar pra cacete. E assim foi feito. Vamos fazendo. Porque não tem outra coisa. Dizer que o cara morreu e o cara sumiu até... pelo amor de Deus, isso aí pra mim já... E o mais doido, havia uma obsessão tão grande em cima dessa história que eles chegaram a falar que esse Paul, que é o Paul de agora, que a gente conhece, tá aí vivo aí, tocando bem, mandando bem até hoje, ele era 5 centímetros mais alto do que o Paul original. Tipo assim, até essas coisas eles falam, cara, é surreal o negócio. Tipo assim, não, tá vendo? Ele é até mais alto do que o outro media tal, esse tá medindo. Cara, esse negócio dos Beatles, acho que foi o que tomou a maior proporção dos que já foram citados aqui, porque os Beatles também foram malandros e souberam usar isso, né? Mas fala, Paola, o que você acha com relação a isso? E, cara, os Beatles, é aquilo, né? Tudo que faz muito sucesso gera um burburinho, gera lendas, gera essas coisas. E os Beatles não foi diferente, né? Inclusive, eles são os principais. Se você for procurar o que tem de lenda urbana sobre os Beatles, é um negócio surreal.
E também sobre você escutar o disco ao contrário. A galera tinha isso de ficar ouvindo o disco das pessoas ao contrário. E dos Beatles também não era diferente. Ficavam falando que tinha mensagens que você ouvisse o disco dos Beatles ao contrário. Era possível você ouvindo eles falando que amavam o demônio. Essas coisas completamente doidas e, assim, nada a ver com nada, né? Eu tenho um disco, agora me faltou dos Beatles, que dizem que se você botar ele ao contrário, você vai falar. Eles afirmam que o Paul McCartney morreu. E o cara fala, aqui não é o Paul, aqui é a sósia dele, uma coisa assim. E também falei de Beatles, eu esqueci de falar sobre a música, né? Helter Skelter, que na cabeça doida de Charles Manson era sobre uma guerra racial que ia acontecer, a música era apocalíptica e tal, e ele utilizou a Helter Skelter para começar a família Manson e para começar a guerra racial, que ele tinha certeza que os Beatles tinham previsto isso e que tava na música Helter Skelter. Essa parada é maneira, hein? Caraca, surreal isso. Nossa senhora. Insano, né? Não, essa aí é insana demais, cara. É insano. Será que eles carregam essa culpa? Será que eles se sentem culpados, né, indiretamente pelo entendimento errado de uma letra deles? Será que isso interfere na vida deles de alguma forma? Já pensaram? Eu acho que não. Eu acho que eles devem cagar e andar, entendeu? Tipo, o cara é louco, ele fez o negócio louco dele lá. Ele que se vire agora. Ele que se vire, já tá morto mesmo. Não tem problema. E assim, agora, galera, nós vamos falar, na minha opinião, a melhor banda de rock de todos os tempos. Vou falar sobre Black Sabbath. Porra, Black Sabbath é a banda, assim... Primeira vez que eu ouvi rock na minha vida, eu vi foi o Iron Man, cara. Eu fiquei maluco. Black Sabbath, pra mim, é uma banda muito foda, é uma banda muito maneira. E a história macabra que eu tenho pra contar pra vocês a primeira coisa é o seguinte. O primeiro álbum dele, dos anos de 1970, tem a foto de uma mulher, que ela é muito sinistra, uma mulher macabra em frente a uma casa. E até hoje, ninguém sabe o porquê daquela mulher. Quem tirou a foto foi o fotógrafo Quiff, o nome dele. E ele, até hoje, ele não explicou o porquê daquela mulher. E aquela foto, na verdade, não é uma casa, é um moinho. E assim, foram perguntados o porquê daquela foto, ele não explicou. Ninguém sabe o porquê. E uma coisa muito fera que também tem para falar para vocês, que esse disco foi gravado em somente 13 horas. O disco, quando você abre, ele tem uma cruz invertida. E dizem que essa cruz serve para invocar o espírito dessa mulher, que é uma bruxa. Só que essa foto, até hoje, não é explicado. Ninguém sabe o porquê dessa foto. E daí por diante, com essa foto e essa cruz invertida, veio todas as lendas que vieram a seguir do Black Sabbath. Cara, Black Sabbath é uma banda que eu sou fã, é uma banda que eu gosto demais. E, o Black Sabbath me lembra o vocalista, e o vocalista, todo mundo, quem curte o rock sabe que aquilo ali é uma maior porra louca do rock que eu já ouvi falar. E, Domino, o que você tem para falar sobre o Black Sabbath e se você conhece alguma história sinistra sobre eles também? E você falou dessa foto, e eu fiquei curiosa e fui pesquisar, né? E eu achei aqui que depois de 50 anos, eles fizeram uma entrevista com essa mulher e ela contou, e o fotógrafo também, eles ficaram conversando, dizendo que, assim, na verdade, ela sabia que seria a capa do Black Sabbath, mas isso não importou muito na época para ela. E ela só disse que o fotógrafo disse, fique ali e faça. Tipo assim, não é uma bruxa, não era nada demais, era só uma mulher comum, uma modelo, que foi modelar para esse fotógrafo. E disse assim, que o fotógrafo, ele falou se liga na declaração do fotógrafo, que ele disse. Ela não estava usando nenhuma roupa por baixo, estávamos tentando fazer alguma coisa mais ousada, mas nada funcionava. Qualquer coisa mais sexy tiraria o clima de assombração.
ela foi uma ótima modelo. Ela foi muito corajosa e entendeu muito bem o que eu estava tentando fazer. Então, assim, tirando, né, já quebrando aí uma das lendas de que a mulher seria uma bruxa, na realidade era só uma modelo. E o fotógrafo conseguiu o que ele queria, né? Tanto que o Sem Vergonha só foi falar 50 anos depois, né? Porque até então... Perto. Todo mundo perguntava e ele não falava. Porra, 50 anos perguntando e o cara era dele. Aí depois, não, agora eu vou falar, era uma modelo. Porra. Agora eu vou contar a verdadeira história. Eu queria aquilo e eu consegui. Porra, 50 anos depois, cara. Porra. Os 50 anos é muito tempo, né, meu? E você, Anderson, o que você tem a dizer do Black Sabbath depois da Domina ter contado a história do fotógrafo filho de uma mãe que sacaneou a porra da lenda urbana do Black Sabbath? Fiquei frustrado. Mas ele deve ter falado, porque esse disco foi de 1970, né? Ele completou 50 anos, cara, agora no começo do ano, cara. Você pensar que um álbum do Black Sabbath, o primeiro, os pais do heavy metal, né, como eles são conhecidos, né, cara, completou 50 anos. Cara, 50 anos é muito tempo, cara, e o disco é tão atual, né, você ouve os clássicos ali, é uma música tão... Cara, eu adoro o Black Sabbath, cara, eu acho muito bom. A Black Sabbath, antigamente, ela se chamava, antes de se tornar Black Sabbath, ela se chamava Earth, né, que é terra, né. Só que por alguns motivos lá, eles decidiram trocar e o Geezer Butler, né, que é o baixista, ele viu um filme chamado As Três Máscaras do Terror. Aqui no Brasil é chamado de As Três Máscaras do Terror. É um filme italiano, de 1963. Saiu com o nome de Black Sabbath, esse filme, né? É do diretor Mário Brava, para quem quiser pesquisar aí depois aí. E tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos ele saiu com esse nome de Black Sabbath. E ele viu esse filme e ficou impressionado. Ele falou, pô, esse nome é um nome legal. Aí ele sugeriu a banda. Foi daí que virou o Sábado Negro, né? Que é a reunião das bruxas e das feiticeiras. Aí criou-se você vê que no nome criou-se toda a mística da banda, né? Das letras, da vibe. A cruz de cabeça para baixo, aquela coisa, o Ozzy maluco, batendo palminha assim, ó, parece... Ozzy ele palminha. Cara, o Ozzy é o melhor. O Ozzy é o pai do heavy metal, cara. Ele é o ícone do heavy metal ali. Quando você pensa em heavy metal, é Black Sabbath e Ozzy. E é uma banda, cara, que tá no coração também. Muitos clássicos. Não foi minha banda inicial, tá? A minha banda de impacto foi a que a gente já falou aqui, que é o Kiss. A sua é o Black Sabbath, maneiro saber disso, eu não sabia. Mas é isso aí, cara. A mística em cima das bandas é que é o mais interessante. É você saber fazer o marketing em cima daquela proposta que você está querendo passar ali para o público. E você vê que as letras, a Black Sabbath, The Wizard, são letras clássicas ali dos primeiros discos, né? O disco Paranoid também, né? Que é do mesmo ano, só que completou 50 anos agora recentemente, agora em setembro. É muito legal. É uma banda que realmente vale. E quem não conhece, que corra atrás e ouça os pais do heavy metal. E assim, uma coisa engraçada, né, que a gente estava falando a princípio, a inspiração que o tio Alice deu pro rock. E cara, o Ozzy, ele pra mim é a maior lenda do rock vivo, assim, aquele rock folclórico, é o Ozzy, cara. Porque as histórias do Ozzy, assim, por mais que ele saiu do Black Sabbath, mas não tem como você falar do Ozzy sem lembrar do Black Sabbath. É como se fosse a identidade dele. Ficou uma coisa de louco, né, cara? Porque a gente tá falando, tipo assim, de um cara que cheirou formiga. Isso realmente aconteceu. O cara cheirou formiga, cara. Isso tem até no filme, né? Do Motley Crue, né? Né? Cara, aí vamos lá. Enquanto o Tialace era uma coisa teatral, aquele sangue, o Ozzy não pegou um morcego. O nego jogou um morcego no palco. O cara pegou um morcego. Ele falou que achou que aquela porra era de borracha. E deu a dentada na porra do morcego, sangue escorrendo. Ele falou que quando sentiu um crocante e um molhadinho, que ele viu que era um morcego. Depois tomou não sei quantas injeções na barriga para não pegar raiva.
Cara, é uma história mais macabra. Assim, outra que eu tenho que falar aqui, que foi o seguinte: ele pegou 2 pombos e botou dentro do sobretudo. E ele foi fechar um contrato para lançar um disco dele. E ele lá, né, com os pombos, que é o pensamento louco dele. Olha só, quando eu fechar o contrato para comemorar, eu vou abrir o sobretudo e os pombos vão sair voando, 2 pombas brancas. Resumindo, chegou lá na hora, na reunião, deu um merdelê que eu não sei qual foi, ele ficou puto pra caralho, pegou os pombos, matou e jogou a porra dos bichos mortos em cima da mesa. E nego ficou horrorizado com aquilo, cara. E isso aconteceu na reunião. Aí tu pega uma criatura dessa, cara. Então tá, galera, olha só, estamos terminando o programa. Eu adorei esse programa. Pô, falar de banda de rock, lenda de música é uma coisa que eu me amarro muito. Espero que vocês gostem. Queria pedir novamente, deem seu like, divulguem o canal. Quem gostar, não deixe também de escutar o programa da Domina na Rádio Rock Company. A Domina tinha falado para o pessoal que queira ouvir o seu conto, entre em contato com a Rádio Company ou entre em contato com a Domina no Instagram dela. Mande seu conto, que ela tá contando, ela tá lendo os relatos também na rádio. Cara, é uma rádio de rock. Pô, a maioria é feita por mulheres, que é muito maneiro, é um projeto muito maneiro. Cara, espero que vocês gostem. E desde já eu me despeço de vocês e até a próxima. Anderson vai dar um alô para vocês e a Domina também. Fala aí, Anderson. Queria agradecer mais uma vez a participação, falar que foi um prazer conhecer a Domina, Paola, entendeu? Foi bem divertido o papo, acrescentou bastante coisas legais aí, foi um prazer conversar com você. E é isso aí, galera. Quem não conhece as bandas citadas, pelo amor de Deus, vão atrás. Tem aí como achar, YouTube. Eu quero ver vídeo. Tem várias fontes aí para você achar. Só correr atrás aí que vocês aprendem um pouco mais aí sobre os clássicos, as lendas aí do rock e heavy metal. E eu queria agradecer o convite. Eu adorei participar do MacabroCast. Eu adorei conhecer vocês. Tô curtindo muito o grupo lá, o Terror Macabro. A galera é bem legal, tem uns contos bem legais. E mais uma vez eu queria pedir para você que está aí assistindo a gente, você ouvir o programa do Domina Macabre. Eu já dei os horários, mas eu vou dar aqui novamente, vai que você esqueceu. Toda terça-feira tem episódio novo, meio-dia, 10 horas da noite tem reprise, sexta-feira tem reprise meio-dia e domingo tem reprise 10 horas da noite. Bom, eu espero todos vocês lá. O último programa foi sobre It, a Coisa. O anterior foi o Charles Manson. Então, assim, é só para vocês terem uma noção dos assuntos que a gente aborda por lá. Galera, foi muito bom esse programa. Espero que vocês gostem. E como eu sempre digo, devemos conhecer o mal para poder reconhecer o mal. Tá? Até a próxima e valeu, galera.